Programa Gisele Almeida. Bom dia! Pois é! A música já disse. Programa Gisele Almeida está no ar, estamos começando agora, apenas 11 horas da manhã. Me fala o que você já fez. Aposto que já fez muita coisa, não é mesmo? Acordou cedo, já levou a criançada para o colégio, já voltou, já treinou, já está iniciando o almoço. Meu Deus, quanta coisa a gente faz, não é mesmo? Pois é. Mas assim que é bom, é este movimento que gera uma energia boa. Isso faz muito sentido, então a vocês que estão aí me acompanhando, nos acompanhando, muito obrigada pela audiência. E aqui começamos então o programa Gisele Almeida, lembrando, meus amores, que este programa tem Repeteco à noite e além do Repeteco, nós temos este programa lá no YouTube para você assistir na íntegra, caso não consiga assistir aqui agora. Gisele Almeida CBA Oficial é o nosso canal para você assistir, para você se inscrever e ficar sempre conosco. Então, eu te espero lá. Hoje eu comecei o programa de uma forma diferente, porque vale a pena por conta do assunto. Eu disse, não quero perder tempo. Não, vamos começar o programa já sentados, né? Sem muito lero-lero, para ir direto ao assunto. Eu estou aqui com duas convidadas e fiquem atentos, prestem muita atenção, porque este programa é muito importante para todos, para a população, para a nossa sociedade, para os homens, para as mulheres, para as crianças, para todo mundo, pois estamos falando sobre violência doméstica. E para falar sobre este tema, eu estou aqui com a Cíntia Fortuna, que é psicanalista. Cíntia, obrigada. Olha essa princesa sentada. E com a Thaisa Guimarães, instrutora-chefe do Krav Maga de Mato Grosso. Ai, que medo! Você está armada? Tem que estar, sempre. Nós somos as armas. Pois é. E quando não basta somente a gente precisa de outros instrumentos. Obrigada pela presença, obrigada, Cíntia, mais uma vez. E agora, então, nós começamos a falar sobre este tema, que é um tema atemporal, infelizmente. Quando a gente fala de atemporal, é tão bom, né? Você compra uma roupa, ai que legal, ela é atemporal, você pode usar sempre. Agora, quando falamos de violência doméstica, não. Aí, essa violência, ela precisa ter um fim. E nós nos perguntamos todos os dias, quando isso vai acabar? Porque a impressão que a gente tem com os entrevistados que eu trago, com os meus convidados aqui, é que quanto mais a gente fala, mais violência a gente vê, mais notícias a gente lê. É incrível. Será que é uma impressão minha? Ou você também percebe a mesma coisa? E as meninas aqui, o que pensam sobre isso? Cíntia e Thaisa, vocês acham que a violência realmente ela está aumentando? Ou é porque agora temos mais informações, falamos mais sobre o assunto e aí então a gente começa realmente a saber mais, até porque temos agora a internet, todo mundo filma, tem câmeras para todos os lados, então a informação chega e até mais rapidamente para a gente. É isso O que vocês mesmo. acham? Na realidade, a violência ela está começando no silêncio. Como você mesma disse, a gente fica no anonimato, a gente não sabe diariamente. Mas como tem decorrente, né, disso todos os dias, agora nós estamos sabendo mais por conta das notícias e estamos falando mais. Então nós viemos aqui para alertar você aí de casa, mulher que ama a mulher, que gosta de uma mulher, que cuida de uma mulher, para que você olhe para você e você não esqueça de ti, não silencie, não normalize esse crime. Fale, mesmo com medo, você tenha coragem e saia disso, que nós estamos aqui para auxiliar vocês. Exatamente. Eu acredito que a violência sempre existiu, só que agora ela está sendo mais divulgada, justamente pelo que você comentou aí sobre as redes sociais e tudo mais. Então agora a gente está tendo mais notícias, a gente está vendo mais isso, literalmente, vendo vídeos e tudo mais, então está parecendo que a violência aumentou, mas na verdade sempre existiu, infelizmente. Então, e hoje nós temos mais liberdade até para falar sobre esse assunto. Exatamente. Então também com a independência das mulheres cada vez mais, isso tem ficado
maior, tem sido mais divulgado, então é um problema muito grande. Mas, e aqui hoje a gente está para conversar sobre isso, para que você também sinta-se aqui. Porque você deve estar na sala agora, no quarto, nós estamos aqui numa roda, eu quero que você participe dessa roda, que a gente consiga pelo menos levar algo para você, sabe? De repente a solução de um problema que você está passando neste momento, ou alguém que você conheça. E vale lembrar, gente, que a violência, ela não é somente aquela violência física, porque quando a gente fala em violência, quando alguém comenta sobre violência, as pessoas perguntam, ele te bateu? Mas a violência não começa aí. Então nós temos que abordar e falar onde é que ela pode começar. Muitas vezes ela começa bem, mas bem antes. Às vezes numa conversa, assim, num bate-papo, às vezes numa conversa até pelo WhatsApp, numa mensagem trocada, num site de relacionamento ou numa ligação. A gente estava conversando sobre isso, né, Cíntia? Isso mesmo, nós conversamos, né, nos bastidores e nós falamos sobre isso, porque começa no silêncio, começa no ciúme, num trocar de roupa. Às vezes a pessoa fala, você não vai com essa roupa, tá muito curta ou tá muito decotada, não gostei do seu cabelo dessa forma. E a mulher começa a se sentir até culpada. E essa culpa faz com que ela silencie, porque ela acha que essa posse que existe é amor, é cuidado. E na realidade não é. E nós comentávamos também que quando alguém começa um relacionamento pela internet, às vezes é possível você detectar alguma frase, alguma palavra que ele disse, e aí é o momento que você fala, opa, peraí, este não serve para mim. Porque às vezes este homem vai deixar escapar alguma coisa. O problema é que nem conhecendo pessoalmente ainda, ele deixa escapar. Nós mulheres, a gente quer ver, a gente tem aquele lado mãezona, então a gente quer ver, não, a gente sempre está arranjando uma desculpa para os sinais que a gente está vendo. Então a gente está vendo que, poxa, esse cara, ele é abusivo, ele é isso. Não, mas é por causa disso. Então a gente está sempre arranjando desculpas. Justificando. Os homens já são o contrário, eles ficam caçando motivos para não estarem com as mulheres, assim, vamos supor, ele está conhecendo a mulher, ele procura tudo de defeito para falar assim, não, essa não serve para mim. E nós mulheres fazemos o contrário. A gente finge que não vê para estar com aquele homem. Porque então, esse defeito, todo mundo tem, mas tem qualidades também. Mas ele falou isso, mas foi porque no momento que ele estava, de repente, um pouco estressado, trabalhou demais. A gente justifica o tempo inteiro. Exato. E às vezes, nem é no momento que você está apaixonada, não, você está procurando alguém para ficar com você, e aí você justifica para ter alguém. E essa violência começa muito cedo. Então, às vezes, no WhatsApp você já percebe, mas o que eu vejo bastante é que os homens, eles querem minar a autoestima da mulher. Como que começa isso? Vamos supor, você é uma exímia cozinheira, você faz isso como ninguém. Aí ele chega com, nossa, tá horrível essa comida. Então começa nas pequenas coisas que você não vai percebendo, mas vai minando a sua autoestima. Então, se você não sabe fazer o que você faz de melhor, o que você sabe fazer? Isso vai minando. Chega um ponto que a violência vai para um tapa, mas que já teve tanta violência antes de minar a autoestima, que um tapa, de repente a mulher está até achando que merece, pelo tanto de coisa que ela fez errado. Sim. Né? Que na verdade ela não fez errado, mas ela vai acreditando nisso. Que fez. E até às vezes ele vai dizer, olha o que você fez eu fazer. É isso mesmo. Ele vai se vitimizar. Olha o ponto que eu cheguei, olha o que você aprontou. E eu nem queria fazer isso, eu nem queria, mas olha a forma como você age aqui dentro de casa, como que eu saio de mim, né? Por sua causa. Exato. Porque quando você falou agora, deu o exemplo de experimentar a refeição, existem várias formas de você falar que não tá bom. Ai, faltou um pouquinho de sal aqui. Tem um jeito, não precisa agredir verbalmente. Gisele, isso já aconteceu, inclusive comigo. Por exemplo, eu estava me relacionando com um homem e ele quis falar para mim que eu não sabia amarrar minha faixa. Ou seja, eu na luta, eu me sinto confiante, eu sei que eu sei fazer o meu trabalho.
Ele quis insinuar para mim que eu não sabia amarrar minha faixa. Ou seja, se eu não sei amarrar minha faixa, o que eu sei? Só que eu me conheço. Então é muito importante esse autoconhecimento. Você saber quem você é. A partir daquele momento eu falei, não, peraí, não é, baixa sua bola. Você está falando com uma pessoa que sabe o que faz. Mas se é uma pessoa que tem dúvidas ali, se ela sabe mesmo fazer aquilo, ela começa a se questionar. Ela entra em dúvidas e questiona se realmente ela sabe fazer aquilo. Porque uma pessoa que ela ama, que ela confia, está falando que ela não sabe. Opa, não é uma pessoa qualquer falando. É, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro e que me ama. Exato. E é assim que a violência começa. Bem sutil, bem pequena. E ela vai minando aos poucos, né? Vai minando. Ela vai minando aos poucos. E você me fez lembrar de algo também interessante. Só que nessa época eu amava demais. Bom, aqui estamos dando exemplos e nada melhor do que dar exemplos. Porque você acha que eu estou aqui, que a Thaisa e a Cíntia estão para falar de algo que não conhecem? Ai, nunca passei por isso. Lê do engano. Você viu que a Thaisa acabou de dizer que já passou por isso, a Cíntia vai falar algo agora. Então, nós estamos aqui não como donas do pedaço, não como sabemos de tudo, mas somos mulheres e cada uma já teve um momento difícil na vida. Então, a gente quer conversar com vocês sobre isso. Então, é isso mesmo, como você disse, nós tivemos momentos difíceis e nada mais do que eu poder falar de mim mesma, né? E pode ser uma dor que você esteja passando hoje que eu já consegui superar. Né? Mas para eu superar, eu tive que fazer o quê? Praticar o auto-amor diariamente. O meu amor próprio. Para eu poder chegar hoje na minha transformação. Transformação é uma ação. Então você tem que querer, você tem que fazer. E esse relacionamento que eu achava que amava demais, que era um amor que para toda a vida, e parecia ser, porque a pessoa fazia de tudo. Mas um dia essa pessoa me disse: eu queria você numa caixinha, só para mim. E eu me achei tão importante de, né, querer, dessa pessoa me querer só ali naquele momento, para si e tudo mais, que eu achava que era uma forma de amor, de cuidado, de zelo, de querer estar todo o tempo. E também por amar os meus 2 filhos. Porque uma pessoa que chega na sua vida quando você já é mãe, quando você já tem filho... Outro ponto bem importante. E a pessoa, ela vem conduzindo com aquele amor ali naquele ponto fraco seu, como mãe, no meu caso, então, nossa, abraçou a família toda, né? Que então, maravilha, assim, que amor. Achei o homem certo. Achei o homem certo, achei a pessoa que eu quero para minha vida toda. Então, eu aceitei ficar nessa caixinha. Então, todas as vezes que eu estava em roda de amigos, em roda de pessoas, se a pessoa me mandasse uma mensagem ou me ligasse, na hora eu ia embora, tomava meu banho, me arrumava, ficava linda, maravilhosa e ia ao encontro. E aquilo só foi me trazendo dor e sofrimento. E eu fui afastando das pessoas que mais estavam ao meu lado, que no final de tudo são os amigos e a família. E então eu me privei, me anulei por alguém que não valia a pena. Então assim, eu levei alguns anos da minha vida para poder estar como eu estou hoje. E hoje eu não aceito menos do que o meu próprio amor por mim. Porque enquanto eu procurava um amor, eu olhei no espelho e eu encontrei. Era eu mesma. Exatamente. E essas pessoas, né, você acaba se afastando dessas pessoas que te amam, porque elas falam a verdade e você não quer ouvir a verdade. Então, assim, você sabe que elas têm razão, porém você não quer ouvir porque você quer viver aquilo no momento. Então você acaba se afastando. E isso é perfeito para o agressor, vamos chamar assim. Porque você isolada, você é presa fácil, mais ainda. Né? Não vai contar para ninguém, ninguém vai ficar sabendo o que está acontecendo, ninguém vai despertar, ninguém vai, né, te dar um recado. Enfim, quanto mais afastada você fica das pessoas que gostam de você, melhor. É isso mesmo. Eu queria falar com vocês aí de casa que a Thaisa Guimarães, eu falei no início, ela é instrutora-chefe do Krav Maga. E não expliquei, porque a gente já entrou no assunto aqui. Por que ela está aqui falando sobre violência doméstica? Porque você é chefe do Krav Maga, e o Krav Maga é uma defesa Isso, defesa pessoal. Isso. Krav Maga não é arte marcial, não é esporte. É exclusivamente defesa pessoal. Então, tudo que não vale numa arte marcial, que é considerado golpe baixo,
a gente usa para poder salvar a nossa vida. Então vale dedo no olho, chute na genitália, mordida, tudo que você conseguir fazer numa situação de violência física para salvar a sua vida. Então não temos regras, não temos juízes, não temos medalhas, o objetivo é fazer a pessoa de bem conseguir chegar viva em casa. O Krav Maga é isso? O Krav Maga é isso. Foi criado na década de 40 por Imi Lichtenfeld, foi criado para capacitar os grupos que lutaram pela independência do Estado de Israel. Então, até a década de 60, era considerado a arma secreta do exército israelense. A partir daí, foi aberto para o mundo civil e foi trazido para o Brasil na década de 90, pelo mestre Kobe, que criou a Federação Sul-Americana de Krav Maga, a qual eu pertenço. Krav Maga é somente para mulheres? Não, o Krav Maga é para todas as pessoas, a partir de 10 anos, né, é também para as mulheres. Hoje nós só temos 30% dos alunos mulheres. Aumentar esse Tem que aumentar. número. Vamos aumentar este número. Sim, e olha só, eu sei dedo no olho, eu sei fazer isso, gente, mas deve ter técnica, né? Isso, tem técnica para você não se machucar. Né? Então, assim, e a gente ensina tudo o que pode causar o que você consegue fazer. Por exemplo, um dedo no olho pode causar uma parada cardíaca, um agressor. Então, assim, a gente está falando de situação de vida ou morte. Claro. Né? Porque tem gente que fica, nossa, coitado, dedo no olho. Não, é a sua vida que está em jogo. Então, se você conseguir fazer para chegar vivo em casa, por que não? Então, a gente trabalha também a parte de coragem para você fazer isso, porque as técnicas são simples. Mas precisa de coragem. Sim. Eu fico imaginando machucar uma outra pessoa, é difícil, mas neste momento... Antes ele que você. Antes ele. Sim. Eu acredito que nós temos uma força que a gente desconhece, porque nós ainda, entre aspas, não passamos. Por exemplo, eu passei psicologicamente, nunca fui agredida. Na realidade, eu nunca apanhei nem mesmo dos meus pais. Então, assim, eu tenho 2 filhos, homens, né? E eu pretendo torná-los homens que vão amar as mulheres como eles amam a própria mãe, que sou eu. Então, eu falo para eles, meu filho, a partir do momento que você levanta a mão para uma mulher, você está permitindo que alguém levante a mão para sua mãe. Então, você está me desvalorizando a partir do momento que você desvaloriza uma outra mulher. Ou outro. Isso eu falo no geral para eles, mas hoje, como nós estamos falando em violência doméstica, eu crio, mostro o caminho e também mostro as consequências. E eu sempre falei para eles, se lá na frente vocês tiverem essa queda, não é por força, é por fraqueza. Exato. Porque o homem que chega a bater, ele já vem alimentando, não nasce um agressor da noite para o dia, jamais. Ele vai nascendo diariamente, vai sendo alimentando, vai sendo construído todos os dias. E nós estamos assim, tapando os olhos à sociedade, porque a sociedade ela está sofrendo junto. Porque se uma mulher morre, não é só um corpo que cai, é um laço social que é destruído. É ceifado as vidas, não só de quem foi, mas de quem fica. Com certeza. E o que me fez trazer as meninas hoje para fazer este programa e falar... E nós falamos sobre violência doméstica que o ano inteiro, com psicólogos, psiquiatras, enfim. Este assunto ele é abordado sempre aqui. Mas, nas últimas semanas, aconteceram fatos, nem sei, horrível ainda é pouco. Essa palavra ela ainda é muito pequena. Mas o caso da menina que foi arrastada, que perdeu as pernas. Uma outra que foi esfaqueada, a outra que foi queimada. Nossa, tiveram vários muitos. Agora. O Mato Grosso, que né, nós estamos aqui no Mato Grosso, mas o Brasil, todo o país, ele sofre isso todos os dias com as mulheres, não é verdade? A gente viu hoje nós olhamos uma pesquisa né, que fala de 26 mulheres que morrem por hora no nosso país. Então, são agredidas. Tanto a violência tá demais. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, assim, hoje a Thaís aqui, eu sinto até uma força maior com ela aqui do meu lado. Eu também! Eu vou levar a Thaís para onde eu for. Maravilhosa. Eu sinto assim, parece, se a gente se unir, nós somos mulheres, a gente tem que unir forças,
pedir para que a gente possa fortalecer todos os dias e criar nossos filhos, pegar lá da nossa infância, porque esse adulto agressor, ele foi uma criança que a gente ficava lá, ai, que coisa mais linda da mamãe e tudo mais, e ele cresceu com essa fragilidade de narcisismo, do abandono também, talvez lá dos seus ancestrais, e que não foi construído durante o tempo que ele foi crescendo, para que ele também olhasse para si e falasse, poxa, eu sou forte, eu não sou fraco, porque isso aí é fraqueza sua, sabia? Bonitinho, é fraqueza sua. Ensinar as crianças a perder também. Sim. Entendeu? Que é não é tudo, perder. Tem tudo saber, na vida. Quando a criança, o adolescente, ele perde, é nesse momento que você tem que falar, isso. Faz parte Vai acontecer da vida, e não é a primeira. E acontecerá muitas vezes e você vai ter que lidar com isso. E que ninguém pertence a ninguém. Tipo, hoje a pessoa tá como sua namorada. Beleza, um dia isso vai terminar para virar esposa ou para terminar. E tá tudo bem. Né? Então tem que ensinar as crianças. Tá tudo também. bem assim, você vai sofrer? Faz parte, faz né? parte. Alguém vai sofrer aí, né? Faz parte. Ou você ou ele, ou você ou ela. E vida que segue. Mas a vida segue. E outras pessoas virão, outras pessoas tão especiais quanto, ou pessoas melhores, né? E a gente tem que entender que essa pessoa está saindo do seu caminho para entrar uma melhor. Outras pessoas. E outra, essas pessoas que passam por nossas vidas, elas estão construindo algo em nós. Serve de algo para nós. Às vezes existem aí casais que se separam e ficam filhos, aí entram nessas discussões. Cadê o amor pelo filho? Sabe? Às vezes eu olho assim para pais, pessoas próximas que eu conheço, que estão separados e entram numa guerra. E o marido às vezes fecha a porta, não deixa a criança. Eu já presenciei uma pessoa do meu convívio que ela foi pegar o neném, o bebê conforto de dentro do carro e ele arrancou com o carro, quase que leva a criança e o bebê conforto. Então isso daí é falta de amor próprio, falta de amor pelo próprio filho, porque como que você deixa uma criança no meio de duas pessoas brigando que vai sofrer? Então é falta desse amor. Então hoje eu tenho um projeto, como psicanalista hoje, eu tenho um projeto de acolher esses homens que amam de forma destrutiva, que não destroem só a pessoa parceira, mas está destruindo a si mesmo, as suas escolhas. Porque amanhã você vai encontrar uma outra pessoa que vai servir para você, que vai trazer esse amor, talvez, que você busque, de acolhimento, e até mesmo achar o seu amor próprio e ser mais forte. E vamos também colocar aqui nesse bate-papo os tipos de violência. Porque nós iniciamos aqui falando que a violência ela não começa numa agressão física. Tem exceções, é claro. Mas ela começa muito antes. Então nós temos aqui a agressão verbal, a psicológica, a física, a social, a moral, a digital. Então, vamos contar aqui o que a gente já viu, o que a gente já vivenciou, o que a gente já escutou, para que as pessoas em casa entrem aqui com a gente e fiquem, né, discutindo este tema. Porque o que a gente pode escutar, de repente, de um homem para acender aquela... Opa, vai piscar aqui uma luzinha, um alerta, algo está errado. E nós conversamos muito aqui no intervalo, antes de começar o programa, eu e a Cíntia, porque a Thaisa não havia chegado ainda, que às vezes em uma mensagem de WhatsApp, a primeira, ou no primeiro encontro, essa pessoa às vezes ela dá aquele sinal. E você comentou alguma coisa de mensagens? Eu comentei da mensagem. Uma amiga minha recebeu uma mensagem, ela conheceu uma pessoa por indicação de outra amiga. Falou, esse cara aqui é legal e tudo mais. Mas ela, enquanto amiga, achava ele legal. Então ela não se relacionou com ele, né, Thaisa? Gisele. Então, assim, enquanto amiga, ela falou, nossa, esse cara é legal. Ela falou, nossa, bonito, porque às vezes a mulher olha ali. O externo, gente, é maravilhoso. Mas nós temos que conhecer o interno de cada pessoa. Às vezes você convive uma vida inteira com a pessoa e ainda não a conhece. Então, assim, ela mandou a mensagem para o rapaz, eles começaram a conversar e ela estava na academia. Então, o personal dela faz as fotos para ele postar enquanto personal,
para mostrar suas alunas em evolução e tudo mais. O que é super normal. E a gente Super vê muito. normal. Tá certíssimo. Certíssimo. O personal tá trabalhando, mostrando o trabalho dele, O trabalho dele. E aí ela apareceu um pouquinho mais, o bumbum, as pernas, assim, mas ela com a calça normal. E aí ele falou assim, que tipo de roupa é essa? Acha que eu vou me relacionar com uma mulher desse jeito? Eles não tinham nem se visto, gente, ainda. Olha só o sinal já está aí. O sinal, ele está todos os dias. Quando você fala para uma pessoa assim, eu não vivo sem você. Como que você não vive sem outro lado? Você é uma pessoa inteira. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, mas não vive sem a pessoa? Pelo amor de Deus, pense mais sobre isso. Ai, eu acho assim, sabe, eu não vivo sem você, é forte demais. E às vezes isso sai no automático. Parem de falar no automático também. Chega, seja mais... É automático. Fale realmente aquilo que você sente, né? Isso soa meio... Eu não vivo sem você. Mas a parte boa é que mesmo fazendo tudo isso, mesmo se não tiver uma solução, porque a gente não tem como prever a reação do outro, mesmo assim, a gente ainda tem o que fazer para se proteger. Sim. Então, quando essa agressão vira uma agressão física, a gente ainda tem o que fazer. Normalmente, todos os meses, todos os anos, durante o mês de março, nós fazemos ações gratuitas e exclusivas para mulheres. Então, a gente faz aulões nos quais a gente passa informações de segurança, a gente passa defesas mais comuns de ataques que mulheres sofrem simplesmente por serem mulheres. Então a gente mostra que a gente tem o que fazer, mesmo quando essa agressão ela piora e vai para a física, a gente mesmo assim ainda tem o que fazer para não morrer. Isso mesmo. Por exemplo, nós falamos aqui de alguns acontecimentos, né, os últimos, dessa menina que foi atropelada. E eu não vi mais nada, eu evito olhar depois, porque eu não sei como foi, se ela conhecia aquele rapaz antes, se era namorado, se eles se conheceram naquela noite. Ele apareceu dizendo que não a conhecia, né? Que é uma fuga, acredito eu que seja. Mas entende-se que foi por ciúmes. Mas esse ciúme não nasceu ali da noite para o dia, como eu disse. A gente vai tendo sinais, às vezes uma roupa, o jeito que você anda. Às vezes, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu sou uma pessoa que, por mais que eu esteja em um lugar, eu tô ali jantando com você, tô conversando, eu tô com as amigas, a mente da gente, ela trabalha o tempo todo. Então, eu já cheguei de parar e ficar olhando para uma pessoa, para um homem, e olhando, mas eu tô pensando. De repente, eu prestar atenção que eu tô olhando e tentar virar. E a pessoa que estava do meu lado falou, você está olhando para o rapaz, você está na minha cara, como se fosse assim uma coisa. E eu não estava. Então, eles tentam fazer com que você sinta-se culpada. Né? Não quero assim também dizer que, às vezes, não há uma culpa, porque nós também podemos errar de alguma forma e tudo mais. Mas eles tendem a fazer com que nós sintamos culpadas o tempo todo. Mas isso também eles vão se vitimizando. Mas quando eu quero deixar bem claro aqui, a Cindy está falando, mas é claro que não estamos dizendo assim, a gente também às vezes é culpado. Não. Mas não justifica nenhum movimento de vocês de violência. Para bater. Isso mesmo. Né? Nenhum movimento. Estamos falando que sim, às vezes a gente erra. Sim, nós somos seres humanos. Em algum momento a gente vai errar no relacionamento. Não sei de que forma, enfim, vai acontecer. Mas isso não quer dizer, queridos, que vocês podem erguer a mãozinha, né? Falar palavrões, xingar, enfim. Aí vamos continuar sobre essa menina, né, que foi atropelada. Ela estava na rua e muita gente viu. Agora vamos pular para aquela que foi dentro do elevador. Dentro do elevador, que levou alguns golpes, quando você falou, né, para se proteger, como que ela poderia se proteger ali dentro daquele elevador? Ela levou quantos socos? Mais então, 60? nos primeiros disseram 40 socos, mas o último que eu vi disseram 61. No rosto. No rosto. Golpes em menos de 42 segundos. Como na verdade, assim, aquela violência ali não começou ali. Sim. Ali foi filmada ali, mas já começou numa piscina, na hora que ele jogou o celular dela na piscina. Então já começou antes, né? Então, assim, ela teria como fazer alguma coisa? Teria, mas ela tem treinamento para isso? Porque se você não tiver um treinamento, você não faz. Mesmo que você tenha um treinamento, se não tiver no automático, você viu uma vez
Vi uma vez, se você tiver que pensar para lembrar, você não faz também. Então, a importância de estar treinando sempre. Não só o corpo, mas a mente também. Para se precisar de fazer alguma coisa, para que você consiga fazer. Né? Nós temos genitália, é um ponto sensível para todos os seres humanos. Então, um chute bem dado ali teria resolvido esse problema antes da agressão começar. Mas aí eu acho que quando você fala sobre praticar, é também praticar Sim, isso aqui. Porque nesse momento você precisa pensar. E como que você vai pensar nisso naquele momento? Você fala, meu Deus, estou sendo agredida. Eu vou até contar. É um Posso contar 2 casos aqui? Claro. Tinha uma mulher que ela estava sofrendo violência doméstica. Ela começou a treinar. Ela ficou tão autoconfiante, mudou a postura dela, só a postura mudou, que o marido parou de bater nela. Não porque ela foi bater nele, não precisou. Mas a postura dela mudou. Ela saiu da postura de vítima. Então o marido passou a respeitar ela. Agora, se ela quer continuar esse relacionamento mesmo assim, é uma escolha dela. Isso aí. É isso. Mas a gente não entra nesse mérito. Mas assim, ela mudou a postura, o marido viu, porque nós somos animais antes de seres humanos, né? Então ele viu a postura dela, mudou, parou de agredir ela. E outro caso também, um garotinho que treina comigo, né? Ele estava apanhando na escola. Os pais falaram, não, ele tem que aprender a se defender. Ele começou a treinar. 2 semanas depois ele já mudou. A mãe até veio me dar um feedback, eu até agradeci pelo feedback. E aí falaram para ele assim, se tiver uma palavra que te define, qual palavra define você? Ele falou, força. Então assim, muda internamente primeiro. Porque você aprender um golpe é muito fácil, muito rápido, os golpes são simples, rápidos e objetivos. Mas tem uma mudança interna muito grande. E eu vejo essas transformações assim todos os dias no tatame. Então é mais de dentro para fora. Quando você muda de dentro para fora, a violência não te atinge mais. Tem gente que me pergunta, depois que você começou a treinar, você já foi vítima? Não. Talvez pela minha mudança, eu não ando mais com a cabeça baixa, não ando com medo. Eu ando cabeça erguida, olhando nos olhos, falando firme. Então isso também já inibe muita coisa. Sim, é isso mesmo. E dizem que as mulheres que são agredidas, até a forma de andar é diferente, né? O que eu vejo muito é que olhando mais para baixo, mais fechada. A maioria das mulheres não sabem dizer não, já começa daí. Vamos supor, um cara chega assim, vamos ali comigo, não sei o quê. Agora não. O que esse homem entende? Daqui a pouco, então... Nós vamos. Okay. Agora não, mas depois pode ser que sim. Agora não, ela não quer ser mal educada. Se ela chega firme e fala, não tô afim. Firme, simples, direto, igual o homem entende. O homem não pode dar muita volta. Agora não, por causa disso, aqui. Não, agora eu não quero. Quero. Firme, pronto, segue com sua medo, vida. né? Com medo de falar que não gosta, que não quer. Porque assim, o diálogo diário, eu acredito que se houvesse esse diálogo diário, que um respeitasse o limite do outro, o espaço do outro, não chegaria a isso. Mas as pessoas, elas tendem a deixar para depois, para mais, aí vai se vitimizando, vai se sentindo culpada, vai se diminuindo, porque às vezes o rapaz também diminui ela. Então, eu sou mais, você é menos, e alguns também não aceitam que a mulher ganhe mais que ele, que amanhã esteja, aí ele já se sente inferior, ele é menor, e aí ele tenta achar uma forma de afetar aquela mulher para que ela não fique grande como ele. Quer te diminuir para caber no mundinho dele. Mundo. Ao invés dele melhorar, né? E passar, se igualar. E juntar. Isso, não. Quer te diminuir. Olha, nós estamos aqui conversando sobre violência doméstica e é um bate-papo que ainda temos ainda pela frente meia hora. E nós estamos conversando sobre, porque a gente nunca sabe tudo. Muito menos sobre violência doméstica. A gente vê constantemente mulheres sendo agredidas, e a gente conversa aqui na TV sobre isso, a gente conversa na roda de amigos, a gente vê as pessoas também falando sobre isso. Então nós estamos falando e tentando te ajudar de alguma forma, dizendo o que nós sabemos que é isso devido à nossa maturidade, histórias que já temos, né? Convívio, experiências. Então por conta disso que a gente está conversando. Porque temos experiência e eu espero que isso valha para vocês aí de casa. A gente vai agora para um intervalo e voltaremos falando sobre violência doméstica, lembrando que a cada hora
Quantas mulheres são violentadas, A são cada agredidas? hora, 26 mulheres no nosso país. São agredidas. É muita gente. São muitas mulheres e muitas delas precisando de uma palavra, de um ombro para chorar, de uma ligação, sabe? De uma ação nossa. A gente vai para o intervalo e já já a gente estará de volta. Te espero aqui. Não sai daí, por favor. As forças de segurança estão trabalhando muito e a gente já vê os resultados. Os dados comprovam. Os homicídios caíram 24%. Os roubos diminuíram 83%. 78% dos homicídios foram solucionados. Foram mais de 400 operações nos presídios. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança de todo o estado. 100% das invasões de terras foram impedidas. E a apreensão de drogas cresceu mais de 370%. A gente vê mais policiais pelas ruas, bandidos sendo presos, crimes sendo solucionados. Avançamos muito nos últimos 6 anos. O investimento que o governo do estado faz garante que estejamos nas ruas trabalhando por você. Aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência, a tua vontade e a tua fé te mantém de pé. O governo de Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil. Sabe por quê? Já dobrou a quantidade de asfalto no estado, sem contar nas centenas de novas pontes. Mas o que isso muda na vida de alguém? O movimento melhorou bastante. A gente também que vai para Cuiabá, a estrada está sempre bem cuidada, sempre arrumadinha. Asfalto aqui para nós foi tudo, foi uma benção, entendeu? Melhorou 200%. O asfalto valorizou bastante aqui. Eu não troco Mato Grosso por nada. A verdade é uma só. Hoje está muito melhor viver em Mato Grosso. Você que ainda não veio no Água Park, ó, chegou a hora. Gente, venham pro Água Park porque aqui é muito bom. Claro, maravilhoso. Primeira vez que eu venho, amei. Eu indico, aquelas pessoas que ainda não conhecem, pode vir que é muito bom. Eu gostei muito, é a primeira vez que eu tô vindo e é super divertido. Então, venham pra cá. Vem, criançada, pro parque. Vem pro Água Park, você também. Vem pro Água Park, você também. Vem pro Água Park, você não. O Ser Família é um programa do governo do estado que alcança todas as regiões de Mato Grosso. E está mudando a vida do nosso povo. E eu te conto como. Meu nome é Mariana, eu fui acolhida pelo Ser Família Mulher. E eu tive um apoio muito grande, fiquei muito feliz mesmo. Quando o apoio chega, a vida muda para melhor. O Ser Criança faz a gente ser realizado, né? Não é só um benefício. O Ser Família é dignidade para nossa gente. Estamos de volta, o programa é ao vivo e nós estamos aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Lembrando que este programa também é veiculado na TV Mato Grosso, canal 27.1, e à noite tem um repeteco. Não avisei vocês sobre o repeteco hoje? Disse que tem repeteco, mas não disse o horário, mas a produção vai falar agora pra mim. Produção, às 22h30 tem o famosinho repeteco aqui na Gazeta. E este programa também estará no YouTube, no nosso canal, Gisele Almeida CBA Oficial. Mas qual o assunto que vocês estão abordando? Eu liguei a televisão agora! Estamos falando sobre violência doméstica. Eu estou aqui com a Cíntia Fortuna, que é psicanalista, e com a Thaisa Guimarães, instrutora-chefe do Krav Maga de Mato Grosso. Qual é o movimento para dizer que eu faço Krav Maga? Na verdade... Um movimento. Por exemplo, quando você faz assim, é mais ou menos... Não tem, porque assim, a gente parte da defesa. A gente parte não é, quando você faz assim, é meu karatê, judô e tal. No caso do Krav Maga, a gente depende exclusivamente do agressor. Nossa, vamos supor que Cíntia é agressora. Cíntia é agressora. Se ela não fizer nada, a gente vai ficar aqui para sempre.
Agora, se ela levanta a mão para mim, aí a gente... Ui! Então depende do tipo de agressão. Nós temos respostas para todos os tipos de agressão. Então, seja estrangulamento, saída de estupro, saída de agarramento, puxão de cabelo, todo tipo de violência que você imaginar, que você nem imagina. Porque tem violência que a gente nem imaginando, imagina. Né? Aquele cara que vai assim e começa querendo, já pensando, vou agredir. Aí ele chega, mal sabe sabe o que ela é capaz de fazer. O que eu aguardo. Né? Aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Já aconteceu. Tudo que era pra acontecer pra ela, acontece pra ele. Eu fico imaginando a cena, assim, sabe? Ai, como é bom. Como é bom. Já aconteceu. Teve uma vez que eu estava num pub aqui em Cuiabá. E aí, assim, eu não bebo. Então, acaba que quando você não bebe, você tá atenta a tudo, né? Você vê tudo, né? E eu vi que um rapaz, ele ia dar problema. Eu já vi pela movimentação dele. Aí tinha uma moça que estava distraída. Eu, moça, cuidado, porque esse rapaz está atrás de você aí, ele vai dar algum problema. A moça, obrigada, não estava nem vendo, não sei o que, só que ela foi lá pro outro lado. E aí eu sentei um pouco, e aí de repente esse rapaz veio, ele veio que veio para me beijar de uma vez, assim. Só que eu estava olhando para cá, ele veio aqui para me beijar, na hora que ele aproximou, eu, puf, com a mão no peito dele, eu falei, não chega perto. Aí ele ficou assim, olhando para mim, assim, com a cara de assustado. Ele ficou na dúvida, será que eu tento de novo? Será que eu desisto? Ai, será que ele está fazendo um charme? Entendeu? Só que eu fiquei olhando para a cara dele, não me encosta. Ele ficou meio assim, tal, minha amiga já viu, ela sabe que eu sou instrutora, já foi lá, já chamou o segurança tirou ele. Porque se ele tentasse mais uma vez, eu ia colocar ele para fora. E assim, mas já fica todo mundo olhando, já fica aquele clima chato, entendeu? Mas assim, esse é o nível de atenção que a gente tem. A gente está sempre atento a tudo que acontece ao redor. Porque se você não estiver atento, você nem vê a violência chegando. E é uma pena, né? Porque a gente sai para se divertir. Pois é. No seu caso, já é meio que automático. Assim, você trabalha com isso. Mas nós que não trabalhamos com isso, a gente sai para divertir. Para se divertir. Essa menina estava dançando, não estava nem olhando. Agora a gente vai sair, vai dançar e vai se preocupar que o outro pode chegar e querer agarrar? Não, né? Mas sim. Não e sim. Exato. A gente precisa estar, nós precisamos estar atentos o tempo inteiro, dançando, olhando, entendeu? E até cuidar para esse olhar para que esse olhar não chegue no outro como um olhar. Um convite. De convite. Que você não está fazendo. Comigo, mas você não está fazendo esse convite. Então, não, gente, não é fácil. Ser mulher é muito difícil. Aí tem amigas que falam, a gente sai. Tal. Eu acho tão difícil sair. Eu acho tão difícil ir para uma balada. É complicado. E você pensa, como que eu vou? Como que eu volto? Né? Ir lá, se as minhas amigas saírem, como é que eu fico? Isso mesmo. Enfim, tem que fazer É assim, gente, vamos todas juntas, ficaremos todas juntas, misturadas, e na volta, todo mundo volta junto. E o bicho desunido é a mulher, né? Se nós fôssemos mais unidas... o mundo seria melhor para todas nós, mas fica uma concorrência, né? Muito grande. Uma concorrência diária. E essa questão dessa união é até mesmo o que a gente está falando aqui, da violência doméstica. Às vezes, eu vejo muitos comentários no Instagram, porque eu não assisto tanto TV aberta, né? Então, assim, eu trabalho, às vezes eu estou trabalhando, estou no meu plantão e tudo mais. Mas eu vejo nos comentários no Instagram, no TikTok, nesses lugares que eu tenho acesso, de mulheres criticando as próprias mulheres, falando ali que é culpa dela, que deve ter feito alguma coisa, de repente foi uma roupa que estava usando. Quem mandou colocar uma roupa tão curta? Quem mandou colocar? Olha que absurdo. Tava pedindo, né? Quem mandou colocar um vestidinho tão curtinho? Tava pedindo. Quem mandou fazer uma maquiagem tão forte assim? Aí esse decote, essas costas nuas, esse salto alto, tava pedindo. É isso mesmo. Por favor. E aí o que acontece? Desvaloriza até você, que é homem. Que você tá do lado de uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, e você tá tentando apagar a luz que ela tem, uma luz própria. E você que é mulher, você tem que acreditar nessa luz que você tem. Que você não precisa do outro para brilhar. Que você tem que olhar no espelho, acolher as suas dores, porque elas existem, porque as nossas ancestrais, nossas avós, bisavós e tudo mais, elas foram criadas para essa aceitação.
de que tá tudo bem, de que tem que levar o casamento até o fim, de que você casamento tem que... é para sempre. Casamento é para sempre. Deveria ser, e né? nós, A gente deveria pensa ser. O amor, né, verdadeiro, ele deveria existir dessa forma. Acontece, as pessoas às vezes falam em amor, por exemplo, eu falo, Gisele, eu amo você. Eu, como sua amiga, eu falo, eu te amo. E aí você não fala, você fala, ai, Cíntia, obrigada. Obrigada pelo seu amor. E aí eu fico aqui olhando para você, porque eu tô esperando de volta. E muitos casais falam eu te amo esperando o retorno. Ah, então quer dizer que você não me ama mais? Já gera uma discussão e uma briga por uma coisa que deveria ser. E até uma desconfiança, né? Eu falei que amo, ele não falou nada. Sim, Opa, tem a gente algo fica aí. esperando do outro essas situações, essas atitudes. Então, assim, eu gostaria de falar aqui sempre para vocês e a Gisele, que nós mulheres, eu tô com uma força aqui do meu lado que vocês não têm ideia como que eu tô sentindo forte. Por isso tá falando tudo isso, né? Parece que tá fluindo mais, porque a Thaís ela tá corajosa. Estou corajosa. Olha, não cheguem perto de mim. A partir depois desse programa, eu sou outra mulher. Eu não vou nem olhar assim, se eu tropeçar, nem vou olhar aqui que aonde eu tropecei. Eu vou olhar assim para cima, porque eu estou me sentindo. Olha a postura. A postura. Então, assim, sirva de alerta para vocês aí a dica da Thaís, é você olhar para ele e mudar a sua postura, mudar o seu jeito de ser, de falar e de impor também. Porque você pode impor de uma forma que você não vai o machucar, até mesmo você olhar para ele e entender a dor dele. Se lá atrás, na sua infância, você sentiu o abandono, estou aqui para te ajudar, não para dizer que eu não vou te abandonar, porque pode ser que nós não fiquemos juntos para sempre, para uma eternidade, mas que nós possamos sair desse relacionamento num melhor momento, como amigos, manter a nossa amizade, manter o companheirismo, seguir em paz, porque se você esteve com aquela pessoa durante anos, por que ter uma inimizade? Por que não construir uma amizade e terminar numa boa, como duas pessoas fortes e adultas? Geralmente nos relacionamentos as pessoas dizem assim, não deu certo, ficou 20 anos. Ficaram 20 anos juntos. E aí dizem que não deu, quando né? separou, não deu certo. Gente, durante 20 anos deu. Né? Deu Ou boa certo. parte deu. Não é isso que a gente ouve muitas pessoas falar, não deu certo, a gente se separou. Deu muito certo, tá 20 até com anos. neto já. É o que mais a gente escuta, né? Não deu certo, mas deu até o momento onde tinha que dar. E hoje ele está preparado de uma forma para que uma outra pessoa chegue e reconstrua. Mas aquilo. pois é, aí eu quero pegar este momento e falar, muitas pessoas não aceitam. Isso e é o que mesmo. acontece nas Isso. violências aqui, geralmente, na maioria das vezes, é porque não vai ficar comigo, então não vai ficar com mais ninguém. Com mais ninguém. Mesmo. Não aceitam o término, não aceitam quando acaba o relacionamento, não aceitam que ela goste de outro ou que ela fique com outro. E aí acontecem essas barbaridades aí. E a gente até sabe que também tem violência doméstica sofrida pelos homens também. Isso não é muito dito, mas que acontece também. E às vezes por vergonha, né, de ir numa delegacia, de denunciar, eles se calam, mas também existem homens que sofrem violência doméstica. Isso mesmo. Mas assim, o número é bem menor. Muito. Por vergonha de denunciar também. Mas aqui muito estamos menor, falando... muito mas menor. a gente está sim, falando hoje das sim. mulheres, eles que se virem, vão em busca dos seus direitos, façam BO, enfim. É isso mesmo. Agora, as mulheres, Sim. nós estamos do seu lado. Você que está em casa, você que é mãe, você que é tia, você que é vó e que está sofrendo de algum tipo de violência que a gente falou aqui. Seja ela verbal, ele está falando palavrões, ele não te deixa em paz, você anda estressada, só, meu Deus, o que está acontecendo, ele não te deixa em paz, faça alguma coisa. A violência psicológica, que também vem falando de você, falando que você não consegue, que você não dá conta, que você jamais vai conseguir criar seus filhos, que você não vai conseguir um trabalho. Mentira, porque você vai. Violência física, meu Deus, não deixe que toque em você. E eu falei aqui ainda sobre essa questão do pegar na mulher e dar aquela apertadinha, né, Dá um Cíntia? beliscãozinho, dá uma E a pessoa acha apertada. que ele só me puxou e tal. Não. E às vezes Não também, e às vezes também ele aperta de uma forma mais brusca e ela até percebe, mas faz de conta que não.
Aí quando ela, ué, o que aconteceu? Não, desculpa, amor, né? É porque sou homem, aí eu peguei de mau jeito. Então a gente tenta tapar o sol com a peneira. E eu ainda vejo mais as mulheres fazendo isso que os homens. Ele não fala, desculpa, eu tava... Não. Sim. A mulher que fala, não, ele tava, coitado, tava um pouco nervoso, tava tenso. Isso. As mulheres mesmo que ficam tentando arranjar desculpa. Vai protegendo. Justificando. Como a gente falou no começo. Eu, graças a Deus, nunca sofri violência física. Mas eu já fui perseguida por homens que não falavam nada, homens que eu nem conhecia. Simplesmente, ao invés de chegar, tá interessado em você chegar, te convidar para sair, bater um papo, não, ficava me perseguindo não em era todos os a aula lugares. que eles queriam de Krav Maga? Não, porque eu nem fazia Krav Maga. Inclusive, eu comecei a treinar por conta dessas pessoas que me perseguiam, porque eu vivia com medo deles se encorajarem e fazerem alguma coisa grave comigo, né? Sei lá. E o que você fazia? O que você fez com isso? Você denunciou? Então, eu fui à delegacia para saber quais eram os meus direitos. Cheguei lá, eles me informaram que eu estava lá porque era um coroa. Se fosse um garotão, eu estaria gostando. Então, eu vi que eu não poderia contar com a polícia. Eu teria que fazer algo que por falaram mim. Isso. Foi. Eu vi que eu estava sozinha. E assim, eu cansei de sentir medo. Então, eu procurei alguma coisa para que eu pudesse me defender, já que eu não ia poder contar com ninguém, eu andava muito sozinha, eu morava em Brasília. E aí, meu amigo me falou de uma arte marcial que ele estava praticando, eu fui conhecer, comecei a praticar, gostei, passei a me sentir segura, e falei, agora se esses homens se encorajarem a fazer alguma coisa contra mim, eles vão ter o que eles merecem. Só que aí eu fui assaltada por um casal armado. Casal, você deixa chegar perto. Nossa. Por mais estranho que seja, é um casal. É um casal. Você nunca imagina que seja um casal bandido. E aí o cara sacou a pistola para mim e eu mantive a calma que a arte marcial proporciona, porém eu não sabia o que fazer. Que eu aprendi a bater, chutar, mas não tinha aprendido a defender contra a ameaça com arma de fogo. E aí voltei a me sentir, voltei a ficar com medo. E aí meu pai me falou que existia o Krav Maga. Aí eu nem sabia falar, Krav Maga, quê? Eu fui lá conhecer, na primeira aula já me apaixonei, que eu vi o pessoal numa roda de agressores, um atacando com bastão, o outro com faca, o outro com arma de fogo, e a pessoa que estava no meio dava porrada em todo mundo e saía da situação. Eu falei, nossa, é disso que eu preciso. E aí eu comecei a treinar, isso foi em 2009, comecei a treinar, fui tendo tantos benefícios que eu quis passar isso para mais pessoas, e foi aí que eu decidi vir para Mato Grosso, que aqui ainda não tinha o Krav Maga, decidi vir para cá trazer essa modalidade. Eu falei, eu posso ajudar mais pessoas. Eu estive 2 vezes em Israel, aprofundando, que eu queria conhecer mais sobre essa arte, que veio de lá, então eu queria conhecer o berço. Então você que trouxe para Cuiabá? Foi, para Mato Grosso. Mato Grosso, que bacana. Aí hoje em dia, eu já formei mais um instrutor, que vai começar a dar aula a partir do ano que vem, então a gente está expandindo por aqui também. Mato Grosso. Como é importante a defesa pessoal. É muito importante. A defesa pessoal é maravilhosa para que essas mulheres elas possam pelo menos se sentir encorajadas, como a Thaisa disse. Se sentiu fragilizada, aí ela usou uma arte ali, né, de defesa, e depois quando ela se deparou com um outro tipo, né, de vulnerabilidade ali, né, que você estava vulnerável naquilo, e essa agressão, ela falou, não, pera lá, eu vou. Então, acho que parte da nossa ação, da gente querer também buscar isso, para a gente não agredir o outro, bater no outro, como ela disse, o Krav Maga, enquanto eu estiver aqui parada, não agir, não fazer nada, ela vai continuar do mesmo jeito. Sim. Então, é só para a gente Só que, infelizmente, a gente não consegue ajudar quem não quer ajuda. Infelizmente. Sim, então, eu preciso que as mulheres me procurem e, a partir daí, a gente caminha juntas. Mas eu não consigo ir na casa delas buscar. Inclusive, tem um exemplo que eu estava dando aqui, que uma vez eu fui dar uma aula para mulheres em Chapada dos Guimarães. Nós conseguimos um ônibus para buscar mulheres de uma comunidade quilombola. Falei, poxa, que legal, vou ter oportunidade de conhecer essas mulheres. E aí, na hora que o ônibus estava saindo para ir para o curso, os maridos fizeram o ônibus parar, fizeram as mulheres descer. Eu achei isso um absurdo. Como assim? Então, infelizmente, isso ainda acontece. Todas desceram. 5 foram. E aí a mulher que estava organizando o curso, ela falou para mim, Thaisa, você vai lá na comunidade, vai dar aula para elas. Falei, beleza, vamos. E aí depois do curso, faz o quê? Na minha casa não tem vaga. Você vai levar elas para sua casa? Porque
infelizmente, não tem o que fazer. E você tocou num assunto bem delicado e importante, que quando você diz, eu não posso ajudar quem não quer ajudar ser quem não quer ajudado. ser ajudado. E da mesma forma a gente fala isso para as pessoas que estão sofrendo violência, algum tipo de violência. Porque às vezes a gente quer ajudar e essa pessoa fala, não, deixa como tá. É isso. Não vou mexer. Até agora foi assim, tá tudo bem. Ou já me acostumei. Vai levando, eu não vou me né? separar. Eu tenho filhos pequenos. Não se meta na minha vida. Aí vem aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas eu sou totalmente contra isso. Eu acho que tem Eu que... também sou contra. Mas aí é isso. Se você não quer ser ajudada, aí não dá, né? A gente tenta aqui, aqui no programa é uma forma de ajuda. Sim. Inclusive eu falo que no momento de agressão física, vai estar só você e o agressor. Às vezes não vai dar tempo de apertar o botão do pânico, de pegar a arma de choque, de pegar o spray de pimenta, não dá tempo de nada, nem de pedir ajuda. A polícia, infelizmente, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é verdade. Então eu falo, treine, seja você a sua arma, porque quando você precisar, vai ser você e o agressor somente. Às vezes vai ter gente perto que não vai querer se meter, e tá tudo bem, não é uma obrigação da pessoa. Então, assim, é complicado a gente colocar a culpa no outro. Ele que não me ajudou. Não, você não se ajudou primeiro. Entendeu? Então, é isso mesmo. É você fazendo algo por você. Como eu estava até conversando com a Thaisa, agora nos bastidores, né? No intervalo, porque a gente não para de falar, intervalo vem, a gente continua. E mulher conversa, né? Então, assim, nós temos que olhar não só para nós, eu, Cíntia, mas olhar para todas as mulheres, a gente criar força, que não é só você que está passando por isso. Tem milhares de mulheres. E aonde seria o lugar do seu acolhimento, do seu afeto, um lugar que seria seguro, que é a sua casa, porque existem muitas casas, mas deveria ser o seu lar, porque lar são poucos, casa muitos têm. Mas aonde você ia construir o seu lar, acaba sendo o seu cárcere, acaba sendo um campo de batalha que você está se permitindo vivenciar pela falta do auto-amor, que eu continuo dizendo que o agressor ele não nasce da noite para o dia. E nós acabamos permitindo, por falta de conhecimento, por falta de auxílio, por falta de falar, porque a gente silencia e deixa... Como dizer aí, a vida me levar. E não é assim. Não é olhar com a síndrome de Gabriela e falar, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, igual. Então, assim, não sei se vocês já leram o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Ali mostra os ratinhos buscando o queijo. Quando eles perdem esse queijo, eles não sabem mais o que fazer. Até que um age, que é a transformação. Então, é transformar a dor em algo melhor. Então, é a sua ação que vai fazer isso. A partir do momento que o ratinho decidiu sair daquela zona de conforto, que na realidade é desconforto, ele conseguiu seguir. E você, mulher, aí você pode. Se eu conseguir também não ficar naquela caixinha que tentaram me colocar e eu, por alguns momentos, eu me permiti, você também consegue. Assim como eu consigo. É o seguinte, falta um minutinho só. Eu sei que algumas mulheres devem estar pensando assim, é muito fácil falar, né? Gisele, Cíntia, Thaís, é muito fácil falar, vocês não estão aqui na minha pele, mas a gente sabe o quão difícil é. E se não é agora a hora, não chegou ainda o momento, você não está ainda encorajada, vai se preparando, porque a hora chega e você vai conseguir. Meninas, acabou, Cíntia, obrigada. Thaisa, muito obrigada. Obrigada, Gisele. E para fazer a inscrição, para fazer a aula? Eu dou aula na Shotokan, Academia Shotokan. Isso. Maravilhoso. Toda terça, quinta ou sábado. Terça e quinta às 19 horas ou sábado de 9 às 11. Aula dupla para quem não tem tempo livre durante a semana. Procurem a Shotokan e peçam mais informações, então. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Gisele. E Nath, cadê geral nosso? Cadê geral, Zona? Aqui, todo mundo, tchau, um beijo, até amanhã. Obrigada pela audiência. À noite tem Repeteco 10h30. Força!